Boa noite para todos, sejam todos muito bem-vindos. Nós hoje estamos aqui para conversar um pouquinho da produção A Festa no Céu. A Festa no Céu, que é uma contação de histórias com o uso de recursos de fantoches pensado para ambiente virtual, né? Uma contação de histórias online. Meu nome é Daniela Fiuza, eu faço parte da equipe dessa produção e eu sou uma mulher de pele clara, cabelos escuros, baixa estatura, olhos castanhos também. E do meu lado aqui a gente vê a Etel Fiuza, vocês já vão entender um pouquinho aí desse parentesco. E a Etel, ela é contadora de histórias e vai contar um pouco pra gente dessa história, né? Que é pensar o Festa no Céu. Bom, Etel, se apresenta para o nosso público também. Olá, tudo bem, Daniela? Tudo bom? Bom, meu nome é Etel, como já foi dito, Etel Fiuza. Eu sou uma senhora de cabelos brancos, olhos castanhos, estou vestindo uma blusa azul, uso óculos e sou contadora de história há muito tempo, desde quando meus filhos eram crianças. Eu sempre gostei de contar história para eles e sempre, além de contar histórias oralizadas, eu fazia uso desses disquinhos, que eu não sei se vocês lembram, que eram uns disquinhos coloridos, que tinha histórias infantis, então tinha da Dona Baratinha, Pinóquio e inclusive A Festa no Céu, que esse Braguinha, ele musicalizou essa história, é uma fábula e ele fez ela musicada, então tinha nos disquinhos e eu sempre achei a história linda, sempre gostei, primeiro porque é uma fábula e traz uma mensagem para as crianças, né? E eu tive muita vontade, sim, de sempre quis montar uma história não só oralizada, mas também com bonecos. E aí apareceu essa oportunidade de conhecer uma pessoa que trabalhava com bonecos, que conseguiu entender o que é que eu queria fazer, porque eu só trabalhava com bonecos de espuma, né? Aqueles bonecos mais simplesinhos, tal. Então eu consegui encontrar com o Marcos, assim, uma maneira de fazer os bonecos da história do jeito que eu queria. Porque fazer o boneco de ave não é fácil, mas deu certo. E eu tive também que treinar muito, porque eu não estava acostumada com bonecos tão elaborados, né? Mais aqueles bonequinhos de espuma, que você trabalha melhor, e esses bonecos você tem que ter um treinamento e tal. Apanhei um pouquinho, mas espero que tenha ficado bom, né? A gente vai conferir logo mais. Bom, esse Marcos que você menciona é o Marcos Marrom, da Cia do Maleiro, né? Então é um profissional já com, né, uma carreira. Uma bagagem grande. E ele foi realmente muito feliz assim, na proposição, né? Logo mais a gente vai apresentar um pouquinho desses protagonistas. Mas eu queria voltar um pouquinho no que você começou a se apresentar, Etel, quando você fala que você sempre gostou de contar histórias, então você se entende como uma contadora de história nata. Mas você também passou pela pedagogia, né? Sim, essa é a sua sim. formação. Foi a partir do momento que eu entrei para a pedagogia que eu descobri o Guaia. Então, eu fiz um curso e comecei a me profissionalizar, né? Comecei a contar história mais seriamente, fiz o curso, fiz outros cursos, porque você tem que estar sempre se aperfeiçoando, sempre procurando, porque sempre tem uma pessoa que tem uma coisa diferente para te ensinar e você vai se aperfeiçoando. E foi daí que eu comecei a ser a contadora de história. Mas eu contava história assim, contava história nas escolas, contava história em casa, mas agora apareceu essa oportunidade com o canal do YouTube para abranger um público maior de criança. E a vantagem do fantoche é que o público infantil é maravilhoso. A criança, ela se identifica demais com o personagem no fantoche. Porque quando você conta uma história, normalmente a pessoa vai criando aquele personagem na mente, de acordo com o que você fala, entonação da voz, maneira, anda, leva susto. A pessoa cria. Mas com o fantoche, parece que você vai assim direto no universo da criança.
E não é só a criança não, viu? Porque em algumas escolas, que a gente estava contando história com fantoche, você via os professores assim, ó, tudo parado, tudo olhando, porque todo mundo tem uma criança em si. Essa criança está dentro de você. E quando você vê a contação de história com fantoche, aquela criança aflora. Então, contar história é uma maravilha. Com fantoche é 2 vezes maravilhoso. Muito bacana. E em tempos de YouTube, né, que é o que a gente assim, tem hoje muita oferta de produção para os pequenos por essa janela, né? E aí fazer um paralelo entre a origem, né, da proposta que o Braguinha fez de musicalização na época dos disquinhos e agora a produção que a gente tem para o público infantil por meio desse canal de streaming também é uma relação muito interessante, né? Sim. Porque quem viveu aí a infância na década de 80, um pedacinho aí anterior da década de 70, com toda certeza viveu os disquinhos, né? Sim. E hoje essa musicalização está presente para a gente nos canais do YouTube, por exemplo, né? E aí é também uma oportunidade de acesso a um público diferenciado, né? Assim, porque os números são muito maiores, o alcance né? Essa, né, conversa que a gente está tendo aqui, ela tem potencial de chegar em muito mais ouvintes, em razão do meio em que ela se propaga, né? Então, o que você avalia, assim, em termos de potencialidade, né, de utilizar um canal com um alcance tão grande? Quando a gente está fazendo uma apresentação numa escola, a gente tem ali um universo, né, controlado ali de crianças. Né? Quando a gente vai para uma contação mais ampla, isso se multiplica demais, né? É verdade, Daniela, porque, veja bem, eu estava nesse público controlado, né? E aí, quando eu entrei para esse público do YouTube, que a gente resolveu fazer esse vídeo com essa contação de história, eu me deparei com muitas coisas que eu não conhecia, que era um universo desconhecido para mim. Então, eu tive certa dificuldade e também eu quis fazer uma coisa diferente, que é contar essa história no modelo de cordel. Porque eu acho o cordel uma literatura maravilhosa. Então, a gente fez umas adaptações para botar num cordelzinho a história. Eu acho que ficou bem legal e eu encontrei um cordecista que conseguiu fazer essa adaptação, que foi o Daniel Fiuza, e eu achei assim que ficou boa. Agora, assim, a gente teve uma série de dificuldades, sim, porque a gente foi fazer esse vídeo numa época em que a gente estava com pandemia, nós tivemos muitos atrasos, porque várias pessoas da equipe, inclusive eu, tive Covid não só uma vez, mas 2, e uma junto com a dengue, ainda por cima. Então, isso atrasou um pouco o nosso trabalho, né? Mas, graças a Deus, a gente correu e conseguiu terminar o vídeo. Foi uma experiência muito gratificante para mim, que eu não conhecia. E só de saber que essa história ela vai abranger um público enorme, um público bem maior, de criança, de jovem, de adolescente e até mesmo de adulto, de pais que ficam junto com os filhos assistindo os vídeos. Isso é uma maravilha. É uma coisa que, quando eu comecei a contar a história, não existia. Faz parte da modernidade, que a gente tem que se adaptar, né? Porque senão você vai ficando para trás. Esse que você está aí no seu colo é o protagonista? Esse aqui é o protagonista. Esse aqui é um sapo que não aceitava, que ele não sabia voar. Ele queria ir na festa, mesmo porque ele foi desafiado, não é? pela Araponga, que era vaidosa e vivia sempre discutindo com ele e tal. Então, como ele se sentiu, não foi? Ele desafiado, ele resolveu que ele ia dar um jeito de ir na festa, né? Quer dizer, uma coisa que a gente vê que na fábula não está certo, que não se vai onde não se é convidado. E ele resolveu que ele ia com esse personagem aqui, ó, o urubu. Olha aqui.
Ele resolveu que ele ia entrar dentro dessa viola aqui, ó, e foi para o céu, conseguiu chegar para o céu. Agora, o problema foi voltar, né? Porque o urubu ficou muito aborrecido, porque ele pegou carona com ele, sem pedir a carona, e largou ele lá no céu e foi embora. E quando terminou a festa, meu amigo, cadê para o sapo voltar? Por isso que a história é muito boa, é muito interessante. E é curioso porque o trabalho do Marcos, ele trabalha muito com esse reaproveitamento, Sim, né? sim. De materiais. Exatamente. E essa propriedade de trazer personalidade, né, para os fantoches a partir da maneira que eles se comportam é muito curioso, né? Eu não posso dar spoiler, mas esse sapo aí, ele tem um processo de transformação. Ele tá de casaca, né? Todo vestido aí, mas ele tem um processo de transformação durante a jornada dele, né? E cenários, Etel, o que você avaliou, assim? Porque a contação de história, ela é muito potente de acontecer de maneira muito livre, sem adereço, sem material, né? Um bom contador de história, ele tem a voz e ele tem a história inteira ali, né? E aí, quando você tem a possibilidade, é a mesma experiência, assim, você colhe o mesmo resultado da questão do boneco, porque você traz que a criança tem todo esse alumbramento, né, esse encantamento aí pelo personagem em si, né? Construção cênica, na sua avaliação, é algo determinante para se contar uma história ou é algo que pode ajudar, mas que não necessariamente precisa acontecer? Não, eu não acho que seja uma coisa determinante, mas eu acho que ajuda muito, demais. Porque quando eu estou contando uma história, que eu estou falando para você, era uma vez um cachorrinho pequenininho, bonitinho, que pulou da janela. Tá, tudo bem, você vai imaginar o cachorrinho pulando da janela. Mas se eu coloco esse cachorrinho pulando da janela, né, com o auxílio do fantoche, com o auxílio de um cenário que a criança vai ver que tem uma janela, que o cachorro pulou por ela, isso aí, a criança entra dentro daquele universo completamente. E é uma coisa assim tão interessante, porque eu nunca tinha trabalhado com cenário. Eu fazia uns cenários assim, meia boca, sabe? Com as histórias do YouTube, uns cenários assim que eu mesmo criava, mas era uma coisa assim muito amadora. Agora, assim, com as pessoas que trabalharam junto comigo, que criaram o cenário, aí é outra coisa. Eu fiquei encantada, sinceramente. Eu fiquei igual criança quando eu vi aquilo tudo montado. Assim, eu falei, gente, mas vai ficar bonito demais. E tem uma outra característica que vale ressaltar, que o vídeo ele também tem uma construção narrativa diferente do ao vivo, né? Então, a construção de cenário, ela colabora para a construção dessa narrativa. Sim. Né? Então, quando a gente quer dar saltos temporais, quando a gente quer... a gente tem uma história que começa a se apresentar em solo, né? Tem um momento da transição, mas o auge dela acontece no céu. Então, essa construção de cenário ajuda muito também na narrativa, né? Na linearidade da história em si. Né? Sim, porque, veja bem, quando você passa de um episódio para outro numa história narrada, você tem que usar de recurso de fazer um silêncio, afastar um pouco, virar para um lado, para você dar à pessoa a impressão do acontecido. Mas quando você tem esse recurso, quer dizer, você pode, por exemplo, no caso do urubu, o urubu voou, o urubu voou, mas vai chegar uma hora que a minha mão vai sumir. Mas se tem um céu e o urubu está voando, quem está assistindo o vídeo está vendo o urubu voar. Isso é uma coisa que ajuda demais a história. E entre uma pausa e outra, você consegue fazer sem quebrar a história no meio, né? Sem ter aquela coisa de ficar... ajuda inclusive na construção de ritmo, né? Isso. Você tem maior controle de como que você vai trazer o ritmo para a história. É outra realidade. Sim. Ajuda muito, muito mesmo. Bom, você que é uma profissional que já começou, né, já com uma idade mais avançada, né?
O que você pensa para esse momento? Assim, teve a oportunidade, né, através dessa construção coletiva, né? Você pensa em manter projetos como esse para o YouTube? O seu canal ele vai para uma linha mais elaborada de produção, ou você ainda pensa em manter alguns conteúdos mais... Porque por mais que você traga que você mesma fazia, que aquilo ali, como você denomina, era amador, isso é muito potencial também, porque te dá a capacidade de, né, construir toda a história, desde o personagem, a cena, a oralidade. O que você está com expectativa agora para esse próximo momento que você... Uma vez que você já teve essa experiência, né? Uhum. E tem todo um canal para construir aí. Eu vou tentar, vou continuar com as minhas histórias. Isso aí, não tenha dúvida, vou continuar do mesmo jeito, fazendo meus cenáriozinhos meio amadores, mas tendo oportunidade também vou fazer outros projetos que a gente possa gravar, contar outras histórias mais elaboradas. Mas a minha intenção é continuar com o canal. Continuar com o canal, contando história para as crianças. O meu objetivo é atingir as crianças, é contar a história para elas. É que à noite a mãe vai botar a criança para dormir, aí fala, vou pôr uma historinha, aí coloca a história, a criança ouve aquela história. Se eu puder fazer uma coisa mais elaborada, com certeza farei, mas que eu vou continuar com os meus cenários, isso com certeza. Muito bem. Esse é um projeto que tem o apoio da Lei Aldir Blanc, né, por meio da Secult Goiás, e isso é que trouxe essa oportunidade, né, de acessar uma produção mais elaborada, né, tendo a oportunidade de trabalhar com profissionais, né, da área, e também ofertar esse produto cultural de uma maneira mais ampla, né, através da acessibilidade, né? Então, assim, com um investimento de tempo, né, recursos humanos, financeiros, a gente consegue ter um produto mais completo, né, mais robusto para conseguir cumprir a função dele, né? Então, acho que vale muito essa questão de pensar que os projetos que estão sendo semeados, né, por meio desses incentivos, eles não são pontualmente um incentivo no projeto, é algo que, né, você semeia para colher resultados, né, mais adiante. Mais adiante. Bom, eu acho que para a gente, né, já ir caminhando aqui para a nossa etapa de conclusão, porque eu acredito que quem está nos assistindo quer mesmo, né, ver aí o produto finalizado. Assim, onde que você acha que a contação de história ela pode ajudar hoje, pedagogicamente, né, a construção, né, desses cidadãos, dessas crianças que a gente está formando? Porque hoje a gente vive uma série de crises de valores, assim, né? E as fábulas, como você mesmo bem disse, ela é uma forma de trazer uma mensagem, né, reflexiva a respeito de um determinado assunto. A contação de história, ela cumpre essa função também? Assim, você acha que ela tem essa capacidade de trazer uma construção de valor? Com certeza, porque quando você está contando a história e existe um personagem, a criança ou o adolescente que está naquele momento vendo aquela história, às vezes naquele momento ele pode estar vivenciando algum problema, alguma coisa que aquela história pode trazer uma solução para ele. Ele pode se ver naquilo ali e naquele momento ver que tudo tem solução. Então, eu acho que é importante, muito importante a contação de história nas escolas, na casa e até nos parques, nos jardins, chegar lá e contar a história. Porque em qualquer lugar que você começar a contar uma história, você sempre vai ter um público. Pode até ser que não seja de criança, mas sempre vai ter ou um adulto ou um adolescente. Porque é muito interessante, sabe? Na escola, quando eu contava história, às vezes... as coordenadoras falavam assim,
Ah, mas será que os meninos do 9º ano vão gostar da história porque já são grandes, já são adolescentes, né? Mas era impressionante. Você começava a contar a história, todo mundo vinha ver, todo mundo assistia. Não tinha aquela coisa de que, porque eu estou mais velha, eu não vou ver história. Muito pelo contrário. Então, eu acho que a contação de história, ela abrange todos os públicos, desde a criança até o adulto. É bem importante que ela continue. E a contação de história é a primeira forma que a gente tem de transmissão de conhecimento, né? Sim. Então, assim, foi através da contação de história que a gente chegou hoje, né, nesse salto quântico, assim, de informação. Lá atrás, né, passando de um para um, e agora, de uma maneira muito maior, muito mais impactante, né? É muito curioso assim pensar que foi através da contação de história que a gente vive uma série de coisas na nossa realidade atual. Muito bom. Bom, eu preciso deixar registrado aqui então que a Festa no Céu, ela é uma adaptação, né, a partir do conto do Braguinha. Ela é uma realização do canal Etel Conta Histórias, né, produção do Gabinete de Curiosidades Macaco Hábil, né, tem a adaptação do cordel de Daniel Fiuza, né, sonorização do Guilherme Rossini, motion design do Emerson Rodrigues, design Daniela Fiuza, construções de bonecos, cenários e adereços, né, por Marcos Marrom Cia do Maleiro, Etel Fiuza e equipe. Né, e conta também com a tradução do intérprete em Libras, Jorlan Queiroz. Essa live acontece, né, no espaço da Rectaria, né, o estúdio audiovisual que nos atende. Nosso enorme agradecimento a todos aqueles que nesses últimos meses tiveram conosco, né? Nosso agradecimento ao nosso teste de audiência, Maria Clara, né? A nossa pequena que está sempre com a gente aí, seja enquanto teste de audiência, seja enquanto propositora, né? Uhum. Nosso agradecimento, né, a todos aqueles que oportunizaram para a gente aí a possibilidade, né, de trazer essa versão de A Festa no Céu. Eu gostaria então de convidar todos vocês para conhecer, né, a versão de Etel Fiuza aí para Festa no Céu. É isso aí, gente. Assistam e curtam. Eu espero acho que todos gostem. Vale a máxima, né, que já virou seu chavão, né? Vem, que a história já vai começar. É isso aí, vem que a história já vai começar. É isso aí. Muito obrigada. Olá, meu nome é Etel Fiuza, eu sou avó e contadora de histórias. Venho convidar você para ouvir a história A Festa no Céu, no meu novo canal no YouTube Kids, o Etel Conta História. Vem, a história já vai começar! Há muito tempo passado, em uma certa lagoa, um certo sapo professor fazia uma coisa boa. Usando uma forma eclética, ensinava aritmética para os sapinhos na lagoa. Com sua voz em toa, ensinando a tabuada, os sapinhos aprendendo de uma maneira ritmada. 4 mais 4, 4 mais 4, 4. Tá errado. 4 mais 4, 4 mais 4, 4. Tá errado. De repente, a araponga, com sua melodia longa, numa algazarra danada, já cantou determinada, anunciando festa. São Pedro
céu os bichos desta floresta, para no dia de São João fazer uma grande união nesta festinha modesta. Ele afirma e atesta, para nenhum bicho faltar. Todos que tiverem asas imponentes para voar. Também mandou avisar a todo bicho sem asa, pra festa não se empolgar, devendo ficar em casa, porque esta festa boa é só pra bicho que voa. A Madame Saracura, que era muito imponente, ficou feliz e contente com o marido a cantar. Vai haver festa no céu na noite de São João, mas só vai bicho que voa, mestre sapo não vai não. Quebrei 3 potes, com coco só. Quebrei 3 potes, com coco só. Fez para o sapo insultar um versinho diferente. Escutem só, minha gente, vai haver festa no céu. O mestre sapo não vai ficar chorando ao léu, porque ele não tem asa. Vai a chorar na sua casa e se cobrir com chapéu. Quebrei 3 potes, com coco só. O sapo fez um escarcéu e respondeu para Saracura: eu vou para essa festa, que será lá nas alturas. Saracura, sua bobona, eu posso ir de carona. 4 com mais 4, 4 com mais 4, 4. Tá errado. O sapo ficou pensando numa maneira de ir. Matutando o dia inteiro, pensou até descobrir. Foi quando ele escutou o urubu tocar no seu violão. Vai haver festa no céu, vou levar meu violão, vou cantar a noite inteira, bam, baram, baram, bam, bam. O sapo, quando ouviu aquilo, falou: o urubu vai levar a viola, é nessa que eu vou partir. É assim que sapo voa, mesmo que meio enxerido. Vou me esconder na viola, é lá que eu vou escondido. No dia certo, quem tinha asa voou. O sapo já planejava, na sua cabeça pensava. O cururu, planejando, ficou bonito primeiro e encontrou o urubu dormindo embaixo de um cajueiro. O sapo entrou sorrateiro e escutou de dentro um griteiro do urubu lá fora. Quase que eu perco a hora. O urubu saiu apressado, no pescoço a viola. Valha-me Nossa Senhora, que esse trem está pesado. Logo viu o mestre sapo num cantinho preocupado. Sai daqui, sapo danado, bicho feio, cururu.
Sapo não vai para o céu na viola do urubu. Não vou te jogar lá embaixo. Obrigado, seu doutor. Mas agora eu te perdoo, bicho feio da lagoa. Só pra ver no fim da festa, oh, como é que sapo voa. Quando chegou no céu, saindo do violão, o sapo entrou na festa, parecendo um furacão. Foi a garça convidar, mas ela não quis dançar e ainda deu um empurrão. Ninguém ali quis acordo com aquele sapo gordo que, cansado, foi dormir. Quando o sapo acordou, não viu ninguém por ali. O urubu tinha ido embora e só a orquestra ficou. Valha-me Nossa Senhora! Vou me esconder nesse sax, que assim eu fico guardado. Vou ficar escondidinho até chegar o caminho de eu sair devagarinho. Porém, o maestro cismou de executar um dobrado e levantou a batuta. A orquestra toda atacou. Pom, porom, 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 porom. Mas quando o sax entrou, nenhum som achou. O maestro reclamou para ele achar o tom. Mas o que se ouviu de fato foi a figura do sapo. Ao invés de se ouvir fom, fom, fororom, fom, fororom, fom, 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 fororom, fom, fororom, fom, fom. Isso não foi muito bom. O sapo, de medo, berra, despencando lá do céu, em direção à terra. E vendo uma pedra lá embaixo, foi gritando para ela: afasta a pedra, afasta a pedra, afasta a pedra, afasta a pedra, afasta a pedra. Mas pedra não anda. E o sapo se esborrachou. Mas sua vida não se encerra, porque ele se salvou. A morte não veio agora, fez somente maltratar. O sapo ficou bem feio. Dava pena de olhar. A moral dessa história, agora eu vou te contar. Não seja um penetra. Não faça coisas sem glória. Não vá sem ser convidado. Ouça o que o sapo diz agora. Ir pra festa sem convite Tá errado.